Fala galera aqui do Memória de Locadora, eu sou o Fabrício Braz e hoje a gente vai falar do italiano mais famoso do mundo. Sim, esse carinha aqui, eu não tenho um Mario normal, só tenho ele no Mario Kart, mas nós vamos falar dele hoje e vamos falar 10 curiosidades sobre um dos jogos que eu mais gosto desse bigodudo. Eu não estou indo para a geração 16 bits, eu estou indo para o próximo passo dessa geração. Sim, vou falar um pouco sobre Mario 64. Se você não é inscrito no canal, se inscreve. Partiu, vamos para 10 curiosidades sobre Super Mario 64. As vendas se iniciaram em 23 de junho de 1996 no Japão, 29 de setembro nos Estados Unidos, e a galera da Europa, né, só pôde ver o Super Mario 64 em 1997, somente em março, então foi muito tempo depois, quase um ano depois, que a galera da Europa conseguiu jogar esse jogo lindo. O maior sucesso de Mario 64 se deu devido ao jogo ser totalmente em 3D. Coisa que eu me impressionei muito na época quando eu vi. Sim, eu fui na locadora, cheguei lá, eu tava jogando Sega Saturn. Sim, que locadora tinha Sega Saturn, mas eu estava jogando. Quando eu olhei pra tela do lado, o cara botou o jogo do Super Mario, eu vi lá ele andando pelo castelo, eu falei, caraca, eu quero jogar isso. O dono da locadora disse, não, você marcou 1 hora, com o valor de 1 hora que você pagou no Sega Saturn, você só pode jogar 22 minutos no Nintendo 64. Quer? Eu falei, claro, quero, com certeza, passar 22 minutos jogando essa maravilha e não me arrependo até hoje. Outra curiosidade é que o jogo na época vendeu muito mais do que o seu próprio videogame. Sim, ele vendeu mais que o videogame, superando 11 milhões de cópias. O jogo teria Luigi em um modo multiplayer, mas foi descartado devido à dificuldade elevada em se controlar dois personagens ao mesmo tempo. Você pode ver que o Luigi teria lá versão multiplayer, que muitos anos não tem, mas hoje em dia a galera já fez aí hack para funcionar o jogo dentro do Nintendo 64. Se você tiver um Everdrive e colocar essa ROM que dá para jogar multiplayer com tela dividida, funciona bonito hoje no Nintendo 64 mesmo. E no começo da criação do Super Mario 64, ele foi projetado para rodar no Super Nintendo, sim, no nosso querido Super NES. Ele ia utilizar o chip FX, que foi o mesmo chip utilizado em Star Fox, que dava aquela impressão 3D. Mas as ideias do game eram muito ambiciosas para a época, assim optaram por esperar produzi-lo para o Nintendo 64, e eu dou graças a Deus a isso, que esse jogo não chegou no Super Nintendo e sim no Nintendo 64. E o Mario andaria a cavalo pelo cenário, dentro do castelo, fora do castelo, só que isso acabou não sendo a ideia do jogo, mas você parar para pensar, essa ideia de andar a cavalo por um cenário ficou para outro jogo? Sim. The Legend of Zelda Ocarina of Time pegou a ideia de andar a cavalo, e usando o cavalo no Zelda fica muito mais parecido, já que é um jogo de espadas, do que o Mario utilizando o cavalo, né? Convenhamos, né, meu querido? O game teria 40 fases, mas a tecnologia da época não ajudou e foi possível produzir apenas 15 fases. Sim, você não sabia, Mario 64 tem somente 15 fases. E para contornar esse problema e tornar o jogo muito maior, colocaram várias missões dentro de cada fase. E para mim, cara, nunca imaginei que seriam só 15 fases. Para mim parece que é muito mais fases dentro do game, e isso deixa ele muito maior. E eu sei disso porque eu já zerei ele na versão do Nintendo 64 e também do Nintendo DS, que é o New Super Mario Bros 64. E ao final de cada fase a gente ia ter os mastros com a bandeira, onde o Mario pega e desliza, como a gente tem num jogo 3D aí, né? A gente tem no Super Mario 3D World, que funciona desse jeito, mas foi descartado totalmente, e a gente consegue as nossas estrelas para ir coletando, né, as 120 estrelas que estão espalhadas no game. Como última curiosidade, eu vou trazer aqui o pinguim gigante após as 120 estrelas. Sim, após você conseguir 120 estrelas, basta irmos à fase Cool Cool Mountain e descer pela chaminé. Vale lembrar que devemos acessar a estrela a qual apostamos a corrida com o pinguim. Se lembra a corrida com o pinguim? Se você pegar as 120 estrelas, chegar lá, o pinguim vai estar gigante, dificultando muito mais a sua corrida e deixando isso tudo muito mais difícil. Vale a pena conferir isso. Se você finalizar e pegar todas as estrelas, vai ter essa belíssima surpresa. Eu acho que vale a pena ir lá conferir isso, galera. Vale mesmo, vai lá. E é isso, essas são algumas curiosidades sobre Super Mario 64. Algumas curiosidades que levam também a minha experiência, como no caso da locadora que eu falei que eu joguei pela primeira vez, assim como outras no geral. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aqui nos comentários se eu esqueci alguma coisa, com certeza eu esqueci. E não se preocupa que a gente tem vídeo de segunda a sexta, então se inscreve no canal, por favor. Eu sou o Fabrício Braz e até o próximo vídeo aqui na Memória de Locadora. Valeu, pessoal!